Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Terra dos Cacos, o espaço privilegiado do público para debater assuntos africanos. Neste episódio, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre a decisão do Tribunal Comercial de Londres em relação ao caso das dívidas ocultas em Moçambique. Embora a Procuradoria-Geral de Moçambique e o governo de Filipe Nyusi tenham reclamado para si os louros da decisão do Tribunal Comercial de Londres, que no dia 29 de julho julgou a favor do Estado moçambicano, a verdade é que o juiz que condenou a empresa Privinvest por explorar Moçambique também refere que as autoridades do país poderiam ter feito bem melhor para evitar que o país fosse explorado. A seguir, e aproveitando o facto do Elísio Macamo estar no UAMBO, vamos falar do papel das cidades secundárias de Angola no desenvolvimento e na forma como crescem para lá da sombra de Luanda. O papel das cidades secundárias está a tornar-se cada vez mais importante em África, como têm vindo a salientar nos últimos anos os investigadores e os decisores políticos. Os aglomerados urbanos secundários e intermédios são aqueles que mais crescem em termos demográficos em África, com taxas que chegam aos 9%. Segundo o artigo de Lena Guttel, investigadora em megatendências em África e investigadora associada do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Alemão, e de Sina Schlimmer, investigadora associada do Instituto Francês de Relações Internacionais, publicado no mês passado, as tendências demográficas apontam para que as cidades secundárias sejam a próxima grande oportunidade de investimento em África. Na segunda parte, vamos conversar sobre os 10 anos da Guiné Equatorial como Estado-membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, com a investigadora Ana Lúcia Sá, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, especialista em regimes autoritários em África, especialmente Angola e Guiné Equatorial, sobre os quais tem vasta bibliografia. Comecemos então pelo primeiro tema. A decisão do Tribunal Comercial de Londres em relação às dívidas ocultas de Moçambique, embora favorável às pretensões do Estado moçambicano, não é propriamente lisonjeira para a forma como o governo lidou com um exercício de corrupção que terminou com um rombo nas contas públicas de cerca de 2 mil milhões de dólares. O julgamento mostrou que se tratou de um caso em que Moçambique, como nação em desenvolvimento, foi explorada por instituições e empresas altamente desenvolvidas que deviam saber o que estavam a fazer, escreveu o juiz. Isto, por um lado. Por outro, acrescentou, mas também mostrou uma nação bem capaz de fazer melhor, mas cujas autoridades e membros do governo deixaram ficar mal a sua população. No comunicado para comentar a decisão e anunciar que ia recorrer, a empresa Privinvest, que foi condenada a um pagamento de 825 milhões de dólares e a uma indenização de 1,5 mil milhões de dólares, disse que a empresa tentou que o presidente Nyusi reconhecesse a verdade sobre o que fez e sobre o que aconteceu no tribunal e prometeu que iria levar o presidente de Moçambique à justiça assim que este deixasse o poder e perdesse a imunidade. Mas com tudo isso, aquilo que se viu em Moçambique, em reação a esta decisão, foram muitos elogios ao presidente e pouca atenção dada às advertências deixadas pelo juiz britânico. Isto, apesar destas advertências chegarem dias depois de um relatório do FMI alertar que as empresas do setor empresarial do Estado apresentam um risco para as finanças públicas. O FMI fala numa necessidade de maior transparência na contratação pública e melhorias na eficiência da despesa pública. 10 anos depois do escândalo das dívidas ocultas, o governo e a Frelimo não aprenderam nada pelos vistos, professor. Sim, realmente esse é que é o grande problema. Essa é a forma como eu olho para esta decisão do Tribunal de Londres. É verdade que a gente tem que, até certo ponto, elogiar a Procuradoria-Geral da República em Moçambique e elogiar o próprio presidente por terem envidado esses esforços, mas deixam um sabor muito amargo na boca, e por duas razões principais, uma das quais o António já referiu, e já agora posso pegar justamente nessa deixa. É que
as dívidas ocultas, eu não olho para elas simplesmente como manifestação de uma vontade de corrupção por parte de quem pensou o projeto em causa. E eu vejo as dívidas ocultas como o resultado da falta de transparência e da vulnerabilidade do país aos estragos que podem ser feitos pelos agentes do Estado, pelos funcionários do Estado e pelos membros do governo. Portanto, para mim, o projeto continua a ser um projeto bom que foi prejudicado pelo nosso sistema de governação, que não é transparente e, sobretudo, que não responsabiliza os atores políticos. Então, esta decisão de Londres seria mais interessante ainda se ela refletisse uma lição aprendida por parte de Moçambique. E a verdade obriga-nos a reconhecer que nada foi aprendido. Nós estamos neste momento com um conflito violento no norte do país, em Cabo Delgado, e eu tenho a certeza de que aquele esforço de guerra está a ser feito com recurso às mesmas artimanhas que prejudicaram o projeto por detrás dessas dívidas ocultas. Portanto, eu estou em crer, tenho quase certeza, de que nós devemos de voltar a ter uma nova tenda para julgar pessoas ligadas à forma como todo o equipamento, a aquisição do equipamento em relação a Cabo Delgado está a ser feito. Então, há esse problema. O segundo problema, o segundo aspecto que diminui a minha alegria em relação a esta decisão do Tribunal Londrino é um certo paternalismo, né? Sabe, essa ideia de que nós, os moçambicanos, somos apenas vítimas da esperteza de empresas internacionais privadas que nos corromperam. É como se nós não fôssemos capazes de assumir a nossa responsabilidade por aquilo que aconteceu conosco, né? E soa tão mal num país e num continente onde nós estamos toda hora a falar mal do Ocidente, que nos faz mal, que não nos quer bem, para nós irmos a uma instituição estrangeira queixar que alguém nos corrompeu. Fica tão mal, soa tão mal, e isso incomoda bastante. E, claro, para não ficar mal, para nós nos esquivarmos deste paternalismo, nós tínhamos que assumir responsabilidade e nós tínhamos que ter feito algo de diferente em Moçambique nos últimos 10 anos. E nós não fizemos. Nós não corrigimos os erros que permitiram que aquele projeto fosse violado como ele foi por pessoas singulares. Sim, a verdade é que a própria Privinvest, no seu comunicado, diz que os projetos que estão envolvidos todo este processo das dívidas ocultas eram projetos que faziam sentido para Angola, para a defesa das suas águas territoriais, para a exploração do atum, ou seja, todos eles faziam sentido. O que não fez sentido foi eles não terem sido implementados, ou seja, aqui exatamente. O problema aqui foi de falta de ação, mais do que propriamente quer dizer, ninguém inventou a banha da cobra para vender ao Estado moçambicano. Não, aquilo eram projetos que faziam sentido. Sim, olha, António, o mesmo projeto está a ser feito aqui em Angola desde o ano passado. O mesmo projeto. E são os problemas que o nosso projeto teve. Né? Então, a questão não está necessariamente no projeto. A questão está nas condições em que esse projeto foi feito. E essas condições, infelizmente, têm sempre que tomar em conta a natureza do sistema político moçambicano, que não responsabiliza os governantes, que não encoraja a discussão transparente de grandes iniciativas como esta aqui. E o problema com isso é que qualquer empreendimento se torna vulnerável
a fraqueza humana, a fragilidade humana. E todos os vícios desse projeto estão ligados a essa fragilidade humana. É verdade que são somas muito avultadas, mas não é a quantidade do dinheiro envolvido que nos devia orientar nesta análise. É o contexto dentro do qual esses empreendimentos devem ser feitos. Então, a Privinvest tem muita razão quando diz que os projetos em si faziam sentido. O presidente Guebuza e as pessoas que fizeram um projeto com ele têm toda a razão quando dizem que esses projetos faziam sentido. A questão é sempre de saber como é que se acautela coisas desta natureza que decorrem da natureza do nosso sistema político e que decorrem da condição de Moçambique, né? Porque, apesar de tudo, Moçambique não é Portugal, Moçambique não é Estados Unidos, não é Suíça. Portanto, o contexto institucional em que certas coisas têm que ser feitas é outro, muito mais frágil, muito mais vulnerável. Isso tem que ser tomado em consideração. Mas uma vez que essas coisas acontecem, e para mim essa é que é a questão essencial nisto tudo, uma vez que essas coisas acontecem, o desafio não é apenas de penalizar, de punir quem fez mal. O desafio é de corrigir os processos. E, por exemplo, isto aconteceu com o partido que está no poder, com o Partido Frelimo. Nunca houve uma discussão, pelo menos pública, dentro do Partido Frelimo, que procurasse saber como reformar o partido para que essas coisas não voltem a acontecer. Isso nunca houve. Então, sem isso aí, para mim, bastante acadêmico querer aqui celebrar o papel da PGR e do presidente, ainda que eles mereçam todo o elogio. Mas sabe, nós temos que assumir responsabilidade e nós não estamos a assumir essa responsabilidade. E depois, o que piora as coisas é que assim que o projeto se revelou problemático, nada mais aparentemente foi feito para salvar alguma coisa desse projeto. Os barcos ficaram aí praticamente a se estragarem completamente. Sabe? Tudo o que foi adquirido para fazer andar esse projeto, os vários projetos que compunham toda a iniciativa, foi praticamente abandonado. Não é? E o que até leva algumas pessoas em Moçambique a suspeitarem que tenha havido má fé do atual governo, que o atual governo não estivesse interessado em salvar nada para comprometer ainda mais a imagem do anterior governo. Bom, isso para mim é uma teoria de conspiração, mas a verdade é que não se fez mais nada, não houve nenhum esforço para recuperar pelo menos alguma coisa. E isso para mim é grave. Isso é sintomático da falta de preocupação em aprender dos erros, né? Porque, sabe, Moçambique, para se desenvolver, não precisa de não cometer erros, precisa apenas de corrigir os erros que comete. É assim que um país se desenvolve, né? Sim, e aliás, porque se não houver mudanças, se não se fizer com que o setor empresarial do Estado seja mais transparente, tenha mais controle nos contratos que fazem, há um problema de que, ou seja, os investimentos sérios, ou seja, os verdadeiros investimentos a sério no desenvolvimento económico de Angola retraem-se muito mais e o que atrai são os investimentos duvidosos daquelas empresas que não se importam de pagar uns subornos para poderem ver os seus projetos aprovados, que na maior parte das vezes não são sequer projetos prioritários. Sim. Bom, estamos a falar de Moçambique, né? Então, o problema apresenta-se talvez a dois níveis, né? O primeiro é que o nosso Estado, o Estado moçambicano, é financeiramente frágil, né? Mas, ao mesmo tempo, é um Estado que tem grandes pretensões em relação ao seu papel na economia. Então, ele tem várias empresas que são públicas, e pronto, ele tem vários serviços que tem que fazer, né? E esses serviços dependem, portanto, da contratação de empresas privadas. Então, o que é que está acontecendo neste momento? O nosso Estado está altamente endividado.
E o nosso Estado tem sido o principal fator de inviabilização do setor privado em Moçambique. Não existe nenhuma empresa privada em Moçambique que não esteja à espera de pagamentos por parte do Estado por serviços prestados. Há empresas que vão à falência porque o Estado não pagou os serviços. Né? Então, há uma situação muito dramática que mostra a extensão do problema de Moçambique. Agora, o segundo aspecto, pronto, tem todo ele a ver com a forma como o Estado moçambicano pode ser responsabilizado. E uma forma de responsabilização do Estado consistiria, por exemplo, vamos lá, diminuir os seus encargos, não sobrecarregar o Estado, não tornar a presença do Estado essencial para o desenvolvimento de Moçambique. Eu sei que esse é um argumento que pode ferir algumas suscetibilidades em Moçambique e fora de Moçambique, porque pronto, nós em Moçambique, apesar de tudo, continuamos a ter uma cultura política muito para a esquerda, mas, sabe, o desafio analítico, às vezes, é sempre de se soltar de algumas amarras teóricas, alguns compromissos que nós temos com certos princípios que nos parecem praticamente essenciais, invioláveis e não sei quanto. E um desses princípios é a ideia de que o bem-estar dos moçambicanos está todo ele dependente do Estado, está todo ele dependente do governo. Nós temos que nos libertar dessa maneira de pensar, porque se continuarmos a pensar assim, vamos continuar a sobrecarregar o Estado e por essa via, porque o Estado não é capaz, nós vamos destruir o setor privado, vamos destruir a economia, que é o que está a acontecer neste momento. Não existe nenhuma empresa em Moçambique, não é? Em relação a quando o Estado não esteja endividado. Né? Há empresas que estão a fechar por causa do endividamento do Estado. E no meio de tudo isso, nós vemos toda uma irresponsabilidade financeira na atuação do governo. Só para dar um exemplo, na semana passada, a primeira-dama recebeu o doutoramento honoris causa no norte do país. E esteve lá toda a nomenclatura do Estado. Presidente do Conselho Constitucional, toda essa gente esteve lá a presenciar a outorga do doutoramento honoris causa a primeira. Não faz sentido. E sabe, por um Estado que ao mesmo tempo deve dinheiro a pequenas, médias e grandes empresas. Não faz sentido. Verdade. Vamos passar ao segundo tema, que já vamos muito longos neste. Em outubro passado, o investigador Daniel Tjarks reescreveu um artigo no Público que, ao mesmo tempo, a sinopse da sua tese de doutoramento em Estudos de Desenvolvimento. A sinopse fala que o estudo tem a ver com o papel das cidades secundárias de Angola, como Benguela, Lubango e Uambo, na diversificação da economia e no desenvolvimento de Angola. Sendo certo que a grande parcela da população urbana vive em Luanda, isto é mais de 8 milhões de pessoas, não deixa de ser certo que os restantes quase 14 milhões vivem nas outras cidades do país. Como é que se vive nestas cidades? Qual o seu nível de desenvolvimento? Como progridem face à macrocefalia da metrópole? Da metrópole Luanda, diga-se. Como se vive para lá da sombra de Luanda? Como se vive, por exemplo, no Uambo, essa cidade que foi de 1928 a 1950 capital de facto de Angola, sem nunca ter sido capital de jure. Estive no Uambo em 2007. Ainda se viam por todos os lados as marcas da guerra. Como é que está a cidade hoje, 20 anos depois da guerra? Ainda sofre por estar na zona dos ovimbundos e o poder central desconfiar da sua ligação histórica à UNITA, ou notam-se sinais de desenvolvimento? Que papel desempenha o caminho de ferro de Benguela nesse desenvolvimento? Professor, fala-nos um bocadinho do Uambo. Sim, olha, eu descobri, entre aspas, não quero ser português na minha fala, mas eu descobri o Uambo assim há uns 3 anos, quando fui convidado por uma universidade privada, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente,
que tem a sua sede aqui no Uambo, para colaborar com eles na formação dos seus docentes. E tenho vindo a fazer isso desde então. Foi nessa altura que eu descobri uma cidade fascinante, né? Uma cidade com um desenho urbanístico, sabe, muito bom, muito bonito, muito funcional. E soube então que o Uambo foi desenhado para ser não só a capital de Angola, como também para ser a capital do Império Português, né? E tem todas essas marcas de algo o que foi pensado bem grande. É verdade que notei algumas marcas do passado recente angolano, sobretudo as marcas da guerra. Eh, Bom, é difícil não ver a casa crivada de balas, que foi a residência de Jonas Savimbi. Mas em relação a tudo o resto, o que eu tenho visto é uma cidade com muita energia, sabe, com gente muito dedicada, e que revela um problema que me parece básico a todo o sistema político africano, que é o problema do centralismo, de que tudo está centralizado na capital, de que há pouco espaço para a iniciativa local, que há pouco espaço para a autonomia local e para a administração local, que muitas vezes o governo de uma cidade como o Uambo não é o governo da população do Uambo, né? É o governo de um governo central sobre uma população, né? Então, isso nota-se com muita força, apesar de que nota-se também, nos últimos 3 anos que tenho vindo cá, nota-se o tipo de melhorias que estão a ser feitas à estrutura urbana, novos edifícios. Tem um edifício imponente que começou agora a funcionar, que ainda estava em construção ou em reforma no ano passado, e que é uma espécie de centro cultural, um centro de conferência, um edifício impressionante, enorme, e ainda no domingo passei por lá, havia lá dois eventos, havia um concerto musical e havia também a mostra do cinema. Sabe, isso dá uma certa vitalidade também a esta pequena cidade e abre a possibilidade de que haja potencial para descongestionar Luanda, né? Mas acha que está algo a ser feito por isso? Sente isso que em Angola, por exemplo, que há uma tentativa de descentralizar o país? Bom, fala-se, mas o problema está justamente aí. Fala-se sobre isso, mas há uma cultura política que se opõe a isso. É a cultura política do partido que está no poder. Porque, sabe, uma decisão que para nós pode ser uma decisão técnica, não é? Que seria bom para Angola, descongestionar Luanda. Para quem toma decisões, não é uma decisão técnica, é uma decisão política. E essa decisão política tem a ver com a segurança que se pode ter em relação ao seu próprio poder. Porque, claramente, se houver um descongestionamento, se houver um maior compromisso com, vamos lá, para utilizar a terminologia que se usa aqui em Angola, com a municipalização. E a municipalização implica naturalmente dar poder às comunidades locais, portanto, tornar os governos locais mais subordinados à população local. Tudo isso aí acarreta consigo o risco de diminuição do poder central, o risco de diminuição do poder do partido que forma o governo. E eu penso que algumas das hesitações que nós estamos a ver em relação à municipalização do país têm a ver justamente com o receio que se tem de que se perca o poder. Então, do ponto de vista técnico, até mesmo do ponto de vista político, faria muito sentido que a Angola caminhasse mais para a municipalização, porque eu acho que parte da realização do potencial de Angola depende muito da devolução da autonomia local, porque são lugares estratégicos com as suas especificidades completamente diferentes.
que nenhum governo central, a partir de Luanda, pode conseguir dar conta perfeita desse potencial que existe aqui no Huambo, no Bié, Malás, sabe? São todos eles pontos importantes que fazem Angola vibrar. Mas Angola só pode vibrar melhor, se de facto o governo for local. A gente olha para todo mundo, os melhores exemplos de desenvolvimento são sempre aqueles países, assim, do tamanho de Angola, são sempre aqueles países que foram capazes de devolver a autonomia local. Olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma economia assim tão forte e que tanto vibra, justamente porque eles tiveram a coragem, a ousadia de permitir esta autonomia local. Olha para a Alemanha, é a mesmíssima coisa. Aqui talvez a diferença seja com a China, que é um país altamente centralizado. Mas isso aí tem uma história milenar, a centralização na China. Então, eu acho que haveria muito interesse da parte dos próprios angolanos encontrar um quadro político que permitisse libertar essa energia local, e que eu vejo todos os dias, quando eu estou aqui no Huambo, eu vejo que essa energia existe, que há muito potencial para o desenvolvimento local, mas o governo que está aqui tem que responder perante a população daqui. Não pode responder perante o Presidente da República. Isso nunca vai correr bem. Mas o que é que se passa, por exemplo, em relação a Moçambique? Por exemplo, em relação à sua cidade, Xai-Xai, há algum desenvolvimento ou também Moçambique também sofre dessa macrocefalia? Não, nós temos esse problema, e esse é um bom termo, essa macrocefalia, porque a imagem que sempre me vem quando eu penso na estrutura dos nossos sistemas políticos é a imagem daquele bebê que sofre daquela doença kwashiorkor, não é? Que tem uma cabeça muito grande e um corpo todo ele franzino. Né? Em Moçambique é a mesma coisa. Está tudo centralizado em Maputo, mas todos os recursos estão praticamente fora de Maputo. Estão na Beira, estão em Pemba, agora, apesar da violência, estão em Tete, sabe? Estão fora de Maputo, né? E sabe, faz pouco sentido que recursos que são explorados em Tete, né? Sabe, o investimento que se fez em Tete nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, é enorme, mas a cidade de Tete não mudou. Aliás, ela só teve problemas, né? Mas por quê? Porque toda a arrecadação vai para Maputo e ela é distribuída a partir de Maputo. Não faz sentido. Não faz sentido que a gente não tenha a coragem de dizer assim: a riqueza que é explorada em Tete, a riqueza que é explorada em Quilimane, a riqueza que é explorada em Pemba, tem que ser retida, não sei, em 60% ou 70% lá mesmo, e o resto é que vai a Maputo. Nós podíamos fazer isso aí, não é? E isso não é incentivar nenhum projeto secessionista. Há maiores probabilidades de incentivar esse projeto se nós continuarmos com esses sistemas todos centralizados, né? Então, sabe, é esse um pouco o desafio que nós em Moçambique, aqui os nossos irmãos angolanos, enfrentamos. Professor, chegamos ao fim desta primeira parte, vamos então passar à conversa com a nossa convidada de hoje. No dia 23 de julho assinalaram-se 10 anos desde que a Guiné Equatorial se tornou membro de pleno direito da CPLP. Passada uma década, o único que se pode referir em relação ao facto é que o país aboliu a pena de morte, embora não totalmente. Pouco mais há, talvez, a dizer sobre isso. Teodoro Obiang continua a ser o mesmo ditador e a situação dos direitos humanos não melhorou, antes pelo contrário. E tudo se prepara para que o regime se perpetue para lá da morte do ditador, que está no poder desde 1979, com a ascensão do seu filho Teodorino, atual vice-presidente primeiro, e seguramente seu herdeiro. Em termos de ensino da língua portuguesa, o embaixador equatoguineense dizia o ano passado que o português ia começar a ser lecionado nas escolas a partir desse ano,
mas sabe-se pouco sobre isso. Zacarias da Costa, a secretária executiva da CPLP, destacou a abolição da pena de morte para comentar estes 10 anos da Guiné Equatorial como membro da CPLP. Não é muito. Ana Lúcia Sá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. 10 anos depois, as justificações que se apresentaram para defender a entrada da Guiné Equatorial na CPLP tinham razão de ser, ou a sua inclusão continua a ser um embaraço? Obrigada pelo convite, e eu creio que continua a ser um embaraço, continua a ser um incómodo, porque o roteiro da adesão à CPLP acabou por ser cumprido apenas após a entrada na CPLP e bastantes anos depois. O António referiu a abolição da pena de morte, que só aconteceu em 2022 e foi parcial, ou seja, não é universal, porque o Código de Justiça Militar continua a prever a punição com pena capital. E mesmo em relação à pena de morte, mesmo a formal, ou seja, que existir ainda em termos militares, o escritor Juan Tomás Ávila Laurel dizia há uns anos que o seu país tinha abolido a pena de morte, mas na verdade existia uma pena de morte oficiosa, desconhecida, quer dizer, não divulgada, mas que continuava a existir. Tem informações sobre isso? Sim, o Juan Tomás Ávila Laurel, quando falou nessa continuidade na existência de uma pena de morte, refere-se à forma como a dissidência continua a ser bastante reprimida e, por exemplo, as condições nas prisões da Guiné Equatorial, principalmente Black Beach e Guantánamo, que são as estruturas prisionais mais repressoras e com menos condições no país, é muito fácil haver uma morte por malária, que é uma doença endémica no país, porque os presos não têm acesso a cuidados de saúde, não têm acesso à alimentação, a não ser que ela seja levada por seus familiares ou por algumas visitas, e há muitos casos em que as visitas podem estar suspensas. Portanto, é uma forma de, não havendo pena de morte efetiva, não havendo um fuzilamento, por exemplo, ou não havendo uma outra forma de tirar a vida a uma pessoa, deixar as pessoas por morrer por fome, por doença, é uma forma, claro, de manter as pessoas cativas. Eu creio que Juan Tomás Ávila Laurel referia-se a isso. Professor? Sim, Ana Lúcia, sabe, uma pergunta que sempre me preocupa em relação a uma comunidade como esta é de saber qual é exatamente a sua finalidade, porque algumas das coisas que estamos agora a discutir podem ter a ver com essa finalidade. Esta é uma comunidade de valores ou é apenas uma comunidade de conveniência ou uma comunidade econômica? O que é que ela é? Porque pode ser que tudo isto tenha a ver com um entendimento completamente diferente dos membros desta associação, desta comunidade, da sua finalidade. Sim, e são inquietações que eu também partilho, porque a CPLP poderá ter nascido como uma comunidade de intenções e de valores, e foi esse o espírito da sua criação, e podemos, claro, debater toda a lógica colonial também que atravessa esta organização. Mas, ao contrário de outras instituições, não tem sido uma instituição capaz de promover ou boas práticas, ou uma cultura democrática nos seus Estados-membros. É uma instituição que ainda é bastante desconhecida dos cidadãos, é bastante distante, não é uma instituição próxima dos cidadãos, e nós quase só ouvimos falar nela quando há cimeiras de chefes de Estado, quando há alternância na presidência, ou quando foi, de facto, na cimeira de Dili com a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, e por este mesmo motivo. A notícia era essa, não era? Era a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. E eu creio que a CPLP poderia ter todo o potencial se investisse mais na sociedade civil. Eu não sei se é uma instituição de conveniência, porque a bilateralidade continua a funcionar muito mais, é muito mais próxima e muito mais eficaz do que a multilateralidade desta instituição. E se nós abrirmos a página da CPLP, do Portal da Cooperação Económica, está completamente desatualizado. Portanto, eu também questiono se de facto acaba por potenciar estes laços económicos entre estes países. As inquietações continuam, o que referiu o professor Elísio Macamo, são também as minhas, porque de facto tantos anos depois de ser criada, o que é a CPLP?
Houve os vistos CPLP, com toda a polémica que houve também com esses vistos. De que forma é que há uma liberdade, ou que se pode potenciar uma liberdade de circulação até de estudantes ou de académicos no espaço da CPLP? Como é que se pode potenciar esta CPLP? E como é que se podem potenciar os seus cidadãos e uma aproximação aos seus cidadãos? Na verdade, eu cada vez que entro no site da CPLP, olho para a forma desatualizada como aquele site existe e para a dificuldade que é tentar navegar nele, e para mim, acho que é a metáfora exata do que é a CPLP. Ou seja, a CPLP é um mundo de boas intenções, muito pouco prático e com muito pouca... com muito pouco alcançado em todos estes anos, não acha? Sim. Sim, e de facto o melhor da CPLP são os seus cidadãos, não é? E eu sei, concordo absolutamente, o site é desatualizado, graficamente também, mas pronto, é uma questão estética, se calhar. Mas sim, é desatualizado, com informação desatualizada, com destaque anedótico só de alguns eventos, que acaba por não ter sequer qualquer respaldo na forma como a própria instituição pode funcionar e deveria funcionar. E de alguma forma não deveria... sim, assim, Elísio, sim. Sim. Eu só queria levantar uma questão que ficou subentendida na resposta que a Ana Lúcia deu, que é que papel é que Portugal pode ter no levantamento de questões éticas e morais, tendo em conta a história, não é? Se Portugal pode ser, por exemplo, mais agressiva, mais ofensiva em relação a estas questões morais e direitos humanos, sem que, por exemplo, os outros países, sobretudo os países africanos, se sintam tratados de forma paternalista. E essa é outra grande questão da CPLP, não é? É filha do colonialismo português, e aí há várias dimensões. Isto é apenas uma opinião, claro. Portugal não consegue lidar com o passado colonial a si próprio, não é? Portugal não tem amplas dificuldades em promover um debate público, por mais pequeno que seja, sobre ser uma nação pós-colonial e ser um país que se construiu graças ao colonialismo, e o colonialismo ser um fator determinante e central na construção de uma identidade portuguesa. E Portugal não tem tido a capacidade de fazer essa reflexão, e nem sozinho, nem em diálogo com estes países que foram outrora ocupados por Portugal e foram colónias de Portugal. E essa é uma primeira questão, creio eu. Agora, em termos de promoção de democracia e de um barómetro de valores, e Portugal ter um papel importante, Portugal, se olharmos para o Brasil é talvez o país da CPLP com mais capacidade para o fazer, por diversos motivos, até pelo seu percurso histórico, pelo seu potencial, pelos milhões e milhões e milhões de pessoas que compõem o Brasil. E neste sentido, creio que nenhum país da CPLP tem sido capaz de colocar uma tónica na questão da promoção da democracia de uma forma eficaz. Pelo contrário, não é? Nós sabemos que a forma como os valores democráticos acabam por ser bastante escondidos perante outros tipos de atuação de todos os países da CPLP, incluindo Portugal. Mas a verdade é que esse espaço da CPLP, que podia ser um espaço privilegiado para pensar como Portugal, um país colonial, se poderia relacionar com as suas ex-colónias, não existe isso. Até porque Portugal, lá está, não assume o seu próprio passado colonial, os seus próprios erros, e não tenta, de alguma forma, construir um novo relacionamento com esses países que não seja ou paternalista ou quase ausente, exatamente para não ser paternalista. Sim, o paternalismo está associado ao racismo sistémico, não é? O racismo sistémico do sistema internacional e das instituições portuguesas também como pertencentes a esse sistema. E essa, claro, é a primeira grande dificuldade na forma como o diálogo não se faz. E há toda a questão da culpa branca, não é? E isso está estudado da forma como de levantar estas questões apela ao sentimento da culpa branca e apela a uma reação que não é construtiva e não é dialogante, e não é isso que se tem verificado no seio da CPLP. E de alguma forma...
A CPLP poderia ter feito mais para aprofundar os princípios democráticos na Guiné Equatorial? Ou não quis fazê-lo? Eu creio que não poderia fazê-lo. O problema coloca-se mais quando isso foi levantado, e no roteiro de adesão isso foi também levantado, a promoção dos valores democráticos, dos princípios democráticos, potencialmente um efeito contágio, e a instituição ser promotora de uma cultura mais democrática. E podemos debater o que é democracia também, mas o que é certo é que Portugal tem sancionado todas as questões relativas às práticas não democráticas da Guiné Equatorial. As últimas eleições de 2022 foram inconstitucionais, por exemplo, e houve uma missão de observação da CPLP que validou as eleições, que, claro, reconhece haver problemas durante o ato eleitoral. Isso é todo um outro debate sobre o paternalismo das missões de observação internacional em eleições em África, mas o que é certo é que acaba por respaldar qualquer prática constitucional na Guiné Equatorial e em outros estados também. Mas e em termos de violações dos direitos humanos, a situação está melhor ou está pior? Neste momento piorou bastante, e tem havido detenções massivas de cidadãos da ilha de Anubon desde o final de julho até à data, e de membros e ativistas da plataforma Somos Más, como Joaquín El Oayeto, que mais uma vez está encarcerado, está preso. Houve protestos, e a Guiné Equatorial é um país que tem uma grande ausência de protestos, não é um país onde se verifiquem protestos massivos contra o regime, e houve ações de protesto contra práticas de detonação ilegal na Guiné Equatorial, que estão a destruir flora e fauna e que pode haver derrocadas e colocar em perigo a vida da população. Essas empreitadas são levadas a cabo pela Somagec, que é uma empresa detida pela família de Obiang e, diz-se, pelo rei de Marrocos também, para a construção de empreendimentos turísticos ou para a construção de empreendimentos privados, e à raiz desses protestos muitos cidadãos de Anubon foram presos na ilha, levados para Malabo, estão em Guantánamo, e na parte continental também, na cidade de Bata também foram presos, em Malabo também, sem qualquer acusação formada, pelo simples facto de estarem a alertar para um problema, sem qualquer ação violenta, e de facto há muita repressão, e eu creio que essa repressão também está associada à possibilidade que o António referiu no início da subida de Teodorino ao poder, não é? de Teodorino, o filho primogénito do presidente Obiang, ser o seu sucessor constitucional, sendo vice-presidente, mas tudo se perspectiva para esta sucessão hereditária no poder, e de facto, a partir do momento em que chamou a si as pastas da defesa, porque ele é responsável enquanto vice-presidente pela defesa e pela segurança do país, a repressão tem aumentado. Professor? Bom, eu só queria fazer uma pergunta um tanto ou quanto estúpida, que é a seguinte: a CPLP é possível? É uma excelente pergunta. E a CPLP seria possível, sim, se abrisse e se fosse mais transparente, e se de facto houvesse uma implicação dos governos em promover aquilo que a CPLP tem de melhor. Eu creio que é possível. Agora, com as nossas elites, com as elites políticas de todos os países da CPLP, ela não tem sido possível. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Esperemos vê-la mais vezes. Obrigado. Na reta final deste episódio de Na Terra dos Cacos, vamos deixar-lhe, como habitualmente, as nossas sugestões. Professor, a minha pergunta habitual: o que é que nos traz hoje? Então, a sugestão que eu trago não é nenhum livro, não é nenhuma atividade cultural, mas é a apresentação de um relatório da Afrobarometer, que foi elaborado por investigadores angolanos, um dos quais é o David Boi, justamente daqui do Uambo, Carlos Tolo, também de Benguela, que tanto Lubito, né, que tem feito esses estudos sobre o estado da democracia em Angola. Então, na quinta-feira, dia 8 de agosto, às 16 horas de Angola, vai ser feita essa apresentação aqui no Uambo, e vai contar com a participação de várias pessoas
incluindo a minha própria participação. E eu acho que é um estudo muito interessante. Já estive a ver o resumo do estudo, que dá uma boa indicação de como os angolanos olham para o estado da sua democracia, como os angolanos avaliam o desempenho do governo e as ansiedades que eles têm em relação ao futuro. Então, acho que isso aí pode ser uma coisa muito interessante para quem estiver em Huambo. Creio que haverá uma transmissão também online. Penso que pode ser muito interessante acompanhar isso aí. Ok, pela minha parte venho falar de 2 livros que assinalam o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, que nasceu em Bafatá, na Guiné-Bissau, a 12 de setembro de 1924. São ambos da editora portuguesa Fora de Jogo e uma editora da Associação Cultural Fora de Jogo de Lisboa. O primeiro chama-se O Mundo de Amílcar Cabral, é organizado por José Neves, Rui Lopes e Vítor Barros e pretende mostrar como o pensamento de Cabral se estendeu para lá das fronteiras do Império Colonial Português. O segundo livro é uma edição revista e comentada da análise de alguns tipos de resistência, o discurso que Amílcar Cabral proferiu num seminário de formação de quadros do PAIGC em 1969 e que aqui surge como a tradução revista do crioulo para português e análise de Carlos Cardoso, Inês Galvão, José Neves, Raul Mendes Fernandes e Rui Lopes. E com estas sugestões nos despedimos. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas de podcast ou de nos ouvir no site do Público. Professor, um grande abraço e até ao próximo episódio. Outro grande abraço, até o próximo episódio. O Público fica no ouvido.